Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. Agora teremos um programa especial do bloco Saúde Mental, com a participação da Michele Maimone, que irá falar sobre os temas respondidos entre os anos 2012 a 2015. Saúde hoje, 15 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica Comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Todas as patologias físicas e psíquicas têm, obviamente, um componente fisiológico e orgânico. Isso é inegável. Nós temos uma tendência, uma predisposição àquela patologia, seja obesidade, uma diabetes, um estado depressivo, existe uma predisposição. Mas o gatilho, ele é pela criação, ele é social, ele é pelo ambiente e é como a gente aprendeu a lidar com aquela situação. Se uma pessoa tem uma tendência a ser obeso, mas nunca comeu excesso, ele nunca vai ter excesso de peso, não tem como. Então pode haver uma predisposição genética, mas depende do meio. Em relação às fobias, ou a histeria, a síndrome do pânico, é a mesma coisa. Um exemplo que eu uso bem simples é que se uma criança de pequenininha vê uma barata, ela não sabe como reagir em relação à barata, mas se o adulto que está com ela tem uma crise nervosa, um chilique, sobe em cima do móvel, começa a chorar, aquela criança vai olhar para aquela cena e entender que ela tem que reagir daquela forma, ela vai copiar aquele comportamento. Então não se nasce histérico nem fóbico, se torna assim por como um adulto ensina a criança a interpretar a realidade. Sobre a diferença entre a psicologia e a psiquiatria, é importante dizer que a psicologia é uma ciência que vai trabalhar as relações interpessoais, os conflitos, para as pessoas aprenderem a se relacionar melhor, a trabalhar os seus traumas, a sua autoestima, seus conflitos conjugais. Então a psicologia é uma ciência que vai estar entendendo uma família, o funcionamento do indivíduo e como que ele vai fazer para resolver seus conflitos e viver melhor. A psiquiatria é uma área da medicina que vai estar prescrevendo medicações para os indivíduos para eles poderem lidar melhor com alguns transtornos emocionais. Por exemplo, o indivíduo tem uma síndrome do pânico. Então, além dele fazer a terapia para entender a origem dos seus medos, ele vai estar tomando um remédio específico para sofrer menos, para controlar todos esses sintomas do pânico e do medo. Então, em várias situações é necessário a ida ao psiquiatra também, além do trabalho psicológico, em casos de depressão, fobia, síndrome do pânico, ansiedades profundas, traumas, insônias. Então, são duas áreas, duas ciências paralelas, mas que devem trabalhar junto assim e que se complementam. Então, a ida a um psicólogo não necessariamente significa que você não vai precisar ir a um psiquiatra e vice-versa. Normalmente, o melhor tratamento é o tratamento conjunto da psiquiatria junto com a psicologia. A diferença entre medo e fobia. Bem, medo é um sentimento natural e normal de autopreservação.
O medo evita com que a gente se coloque em situações perigosas, de risco. O medo nos protege. Por exemplo, ter medo de altura. Lógico, nós não sabemos voar, então é importante a gente ter medo de altura, até para a gente se proteger e não se colocar numa situação em que você possa se machucar. Então, o medo é natural e o medo é uma proteção. A fobia, sim, é uma patologia. Tanto as fobias, que são várias, como uma síndrome do pânico, por exemplo, aí é diferente. O indivíduo tem um medo injustificado, é um medo que não faz sentido, um medo exagerado, é um medo que na verdade é irracional, que não tem uma função de proteção. Então, quando eu tenho um medo saudável, esse medo não atrapalha a minha vida. Esse medo não vai me incomodar de viver e de fazer as coisas normalmente, só vai me proteger. A fobia e o pânico não. Elas atrapalham a rotina do indivíduo. Por exemplo, medo de entrar no elevador, fobia de entrar no elevador, ou de andar de avião, ou de dirigir um carro. Então daí são questões mais profundas que o indivíduo deve tratar, porque isso está aparecendo nessas situações, elevador, o carro, o avião, mas esse medo exagerado é de outra ordem, é uma síndrome, né? Pode ser uma síndrome do pânico, uma ansiedade profunda, uma fobia, e isso tem tratamento, isso tem cura, e o indivíduo procurando ajuda, ele vai poder ter uma qualidade de vida maior. Eu tinha um paciente, por exemplo, que não entrava em elevador. Eu posso até escolher andar de escada e falar, hoje eu vou subir de escada, mas eu não poder entrar no elevador, tem situações que são complicadas. Esse paciente precisava pegar um elevador, trabalhava num andar alto e tinha que subir de escada. Então veja só, isso atrapalha a vida do indivíduo. Então essa é a diferença entre medo e fobia. Existe sim, infelizmente ainda hoje, muito preconceito em relação às doenças psiquiátricas e em relação à depressão, por exemplo. Por quê? É um resquício da época da Idade Média, de muitos séculos atrás, onde havia uma confusão entre as doenças psíquicas, psiquiátricas e os problemas da ordem espiritual. Então, durante muito tempo, muitos séculos, achava-se que a depressão era um problema de incorporação de espírito, de demônios, falta de fé. E ainda vejo isso hoje, um resquício na atualidade, uma coisa horrorosa. Se julgar uma pessoa doente, que está com um problema neurológico, uma doença gravíssima, às vezes uma tentativa de suicídio, como se ela estivesse assim, porque ela não tem uma espiritualidade boa, porque ela está afastada de Deus, porque é culpa dela e ela não tem fé suficiente. Então existe esse preconceito e eu espero que as pessoas entendam e parem de julgar quem tem uma depressão grave. Não é culpa da pessoa, jamais seria falha de caráter e não tem nada a ver com a ordem do espiritual. É algo neurológico e psiquiátrico. Vamos acabar com esse preconceito de uma vez. Bem, nós temos que tomar cuidado porque hoje em dia se confunde muito a depressão, que é um transtorno psiquiátrico grave, com uma gama de outros problemas emocionais que não são doença. Tristeza, nostalgia, luto, desgosto, decepção, isso não é depressão. Mas com esse excesso de medicalização, onde para cada sentimento inapropriado que a gente tem ou de sofrimento existe uma medicação, há uma tendência a englobar tudo isso como a pessoa está deprimida e ela tem que ser medicalizada. Não é verdade. Tá? A depressão, ela não existe nesse alto índice como se diz. Existe sim várias pessoas deprimidas, mas não tanto quanto se fala. É um dado meio distorcido. Então nós temos que tomar cuidado para não usar essa palavra com vulgaridade. A pessoa está triste, já está em depressão, estou depressiva. Não, isso é um quadro clínico psiquiátrico grave a ser tratado sim com medicação. Nós temos problemas psicológicos, tristezas, dores, sofrimentos mentais. Isso não é depressão. O estresse sempre existiu.
né? Isso acompanha a história da humanidade. Em cada momento histórico, o homem teve um tipo de estresse. Você pega lá na época das cavernas, o homem tinha que matar para sobreviver. Na Idade Média, imagina só, não havia anestesia, não havia meios de locomoção como existe hoje. Se você imaginar a história da humanidade, sempre teve algum tipo de estresse, de ansiedade, de angústia, de medo que acompanha o ser humano. Hoje nós temos outros na pós-modernidade. Então nós temos que aprender a lidar com aquilo que nos causa sofrimento psíquico, estresse e ansiedade. Avaliar na nossa vida o que a gente tem que mudar na nossa rotina, tirar aquelas coisas que nos deixam muito estressados e achar também formas de compensar isso. Uma atividade física, algo também ligado à espiritualidade, à arte, à música, algo que compense as cobranças, demandas da rotina na pós-modernidade. É possível sim viver com estresse sem que isso cause uma patologia mental. Bem, na nossa sociedade, a mentira branca, como se diz, aquela mentirinha inofensiva, ela faz parte da cultura brasileira. Mas mentira é mentira. As pessoas têm que parar com essa naturalização da mentira. Tem que falar a verdade, por mais difícil que seja. Tente ser objetivo, direto, verdadeiro, honesto com o outro. Um exemplo simples, você encontra com uma pessoa na rua e fala, ai, que saudade, né? Passa lá em casa, vai me visitar, vai lá. Na verdade, você não quer que a pessoa vá, não está com saudade nenhuma. Por que essa falsidade? Então a gente tem que parar de mentir, mesmo essas coisinhas bobas do dia a dia. Se a gente começa achando que mentira é natural, a gente vai incorporando isso e vai se tornando, sim, um traço de caráter. Não existe mentira pequena e mentira grande. Não existe desonestidade pequena e desonestidade grande. Princípio de caráter, integridade moral é uma só. Mentir é errado. O termo psicopatia, ou chamado psicopata, como é dito hoje, está sendo usado no senso comum de uma maneira muito indiscriminada. Então se utiliza o adjetivo psicopata como sinônimo de uma pessoa cruel, cínica, maldosa, ardilosa, e não é assim. Psicopatia é uma doença, é uma patologia. O psicopata é um indivíduo que tem um transtorno mental grave e incurável, que se caracteriza pela falta do indivíduo de sentir culpa, remorso ou vergonha. São aquelas pessoas que manipulam todos que estão em volta, que só pensam em si, são extremamente narcisistas, egoístas, são pessoas frias, realmente cínicas e cruéis. Não necessariamente, como a gente vê nesses seriados, o psicopata tem que ser aquele que pica, corta as pessoas, né, que é canibal. Não. O psicopata que está aí no dia a dia, às vezes mora perto da gente, na política, algum vizinho, um namorado, esse psicopata que a gente convive são pessoas que não necessariamente vão se tornar assassinos. São pessoas que podem conviver durante muito tempo e que não necessariamente também irão fazer qualquer coisa de errado, de ilegal, irão cometer nenhum tipo de crime. Ou seja, o psicopata que nós convivemos, esse indivíduo que não tem remorso, culpa e nem medo, é aquela pessoa que maltrata os outros, que é cínica, que tira proveito de todo mundo, que não tem remorso em fazer as coisas erradas, que às vezes é desonesto. A gente vê em criança, que são crianças que desde pequenininha maltratam os animais, torturam, são mentirosas, né? Fazem bullying com as outras crianças da mesma idade. Então, o psicopata, ele tem esse perfil de personalidade, independente se ele vai ter uma atividade, uma atitude criminosa. Bem, as pessoas, de modo geral, todos nós, seres humanos, não gostamos de ter problemas e que as coisas fujam do nosso controle e daquilo que nós desejamos para a nossa vida, né? Todo mundo gostaria de que as coisas saíssem como desejam, mas a vida não é como a gente gostaria que fosse, a vida é como ela é possível.
Então, óbvio, o ser humano tem dificuldade de lidar com a adversidade, com problemas. Então, nós temos que trabalhar dentro de nós a nossa capacidade de resiliência, que é de lidar com os traumas, com os problemas, com as coisas que não são do jeito que a gente gostaria. O ser humano fixa no negativo. É uma tendência nossa. Se você for mal atendido numa loja, você vai comentar com 7 a 10 pessoas. Se você for bem atendido, você vai falar para uma só. Então nós podemos mudar um pouco o foco disso, que é olhar mais para as coisas boas que a gente tem, que é fixar mais no positivo e não dar tanto valor para as coisas ruins da nossa vida, porque problema todo mundo tem e a gente tem que enfrentar as adversidades com mais bom humor e com resiliência. Bem, o bom humor, eu acho que parte dele é genético, neurológico, tem a ver também com o espírito da pessoa, com a alma, com a energia. E uma parte também tem a ver com a criação, com a educação do indivíduo. Como que os adultos ensinaram essa criança a interpretar a realidade? Se foi de forma otimista ou de forma negativa, se foi uma maneira de dar valor para as coisas boas ou supervalorizar o que tem de ruim. Então a gente ter bom humor, ter alegria de viver, também tem a ver com a nossa criação, a nossa educação, a nossa espiritualidade e tem também questões neurológicas, que algumas pessoas são depressivas mesmo, biologicamente falando. Então se a pessoa desejar, ela pode sim modificar esse traço de personalidade e se tornar uma pessoa mais bem-humorada. A mídia coloca para nós que nós devemos consumir para sermos felizes, ter o carro do ano, roupas da moda, viajar, enfim, que quanto mais a gente pode adquirir os objetos que estão colocados, mais feliz nós vamos ser. Eu acredito que nós temos que pensar mais sobre isso, refletir um pouquinho. Será que a felicidade está só naquilo que eu posso ter e comprar? Eu acredito que não. Até porque os objetos são algo que naquilo não está a nossa felicidade verdadeira. A felicidade é algo muito mais complexa. O que é colocado pra gente é que eu mereço, então eu devo comprar. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu trabalho tanto, né, eu esforço, eu tenho uma vida difícil, eu tenho dinheiro, eu mereço comprar aquilo. Acho que a pergunta deve ser outra. Em vez de eu mereço, a gente deveria perguntar, será que eu preciso daquele objeto? Olha o tanto de trabalho que eu tive que ter para ganhar aquele dinheiro, para poder comprar aquilo. Será que aquilo vai me trazer realmente tanta satisfação pessoal? Então, na minha opinião, não é no consumo que nós vamos encontrar felicidade. A felicidade está na espiritualidade, nos vínculos afetivos, no seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, né? Na sua satisfação pessoal, que é algo muito mais complexo do que o seu poder de compra. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better.
Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44 3245 3062. O Salão Elite é sinônimo de competência com mais de 40 anos de tradição em Maringá. Especializado em cortes, designer de barba, penteados e maquiagens para a festa, a equipe Elite está presente nos momentos mais importantes da sua vida. Aproveite nossas promoções. Salão Elite, valorizando você com a melhor qualidade. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026 1515. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da Autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da Autoclave. Nesse segundo bloco, teremos a continuidade da participação da psicóloga Michele Maimone no bloco Saúde Mental. Agora ela estará respondendo perguntas ao tema psicologia infantil. O caráter de um indivíduo, do ser humano, é formado até por volta dos 6, 8 anos de idade. É óbvio que todas as nossas vivências durante todo o nosso tempo de vida, em qualquer idade, pode nos transformar a nossa personalidade, a nossa visão de mundo. Mas a base da estrutura da personalidade, do caráter do indivíduo, se forma na infância. Por isso é tão importante a gente passar os princípios de integridade, de honestidade, de retidão de caráter, de generosidade, de não ser uma pessoa invejosa, de ser leal, de não ser fofoqueiro, enfim, os princípios mesmo morais e de ética. Porque a base do caráter é formada na infância. A gente acha que não, porque a criança está ali, você pensa que ela não está entendendo, ela está absorvendo tudo. E ela absorve quem a gente é, não o que a gente diz. Então é muito importante estar atento, porque o caráter do indivíduo é formado sim na infância. A gente só ensina aquilo que a gente sabe. A gente só pode passar um valor do que a gente tem como princípio. A criança ela aprende não pelo que a gente fala, mas por aquilo que a gente realmente é no nosso caráter. Então a honestidade para mim ela aparece em detalhes. Eu me lembro um dia que eu estava com a minha sobrinha e fui fazer um penteado no salão e depois falei para a moça que eu iria guardar os grampos e devolver para ela. Bem, grampos são coisas muito baratas e eu podia ter jogado fora, ter deixado em casa. E eu me lembro que guardei, embrulhei, fui lá e devolvi. Pelo valor do grampo de cabelo, imagina, é irrisório, não vale nada. Mas é o valor da minha palavra e é o valor que eu estou passando nesse momento, quer dizer, aquilo não me pertence. Então eu vou devolver, mesmo sendo uma pequena coisa, mesmo sendo um grampo.
Então a gente mostra quem a gente é nos detalhes e a gente ensina os princípios como a gente age com a realidade e não com aquilo que a gente diz para a criança. O estado emocional da mãe definitivamente interfere no psiquismo do bebê e da criança pequena. Alguns pais perguntam para mim assim, mas como que eu posso ajudar o meu filho, né, pequenininho? O que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, criar um ambiente favorável para essa mãe, ter sanidade mental, calma e tranquilidade, estar bem confortável para cuidar dessa criança. Porque cabe à mulher, é a mãe que faz a maior parte dessa função de cuidado, essa função materna. E o psiquismo dela, como ela está se sentindo, o emocional, interfere totalmente no estado mental da criança pequena. Quando a criança vai crescendo mais, 4, 5, 6 anos, ela vai se alongando um pouco do psiquismo da mãe, tendo o seu pensamento mais próprio e diferenciado. Mas na primeira infância, especialmente no primeiro ano, o bebê é quase que uma unidade com a mãe, uma coisa só. Então, se essa mãe está em sofrimento, se ela está angustiada, se ela está triste, esse bebê vai responder a isso também. Então, se os pais aí que estão me ouvindo puder ajudar essa mãe a estar melhor, mais calma, tranquila, com certeza vai ajudar o seu bebê também. Sim, é possível educar através do diálogo. Só conversando, explicando para a criança é possível educá-la. Contudo, a criança deve ser punida quando ela não obedece aos pais. Ela tem que respeitar a hierarquia, ela tem que saber que a autoridade é dos pais e se ela não cumprir com aquilo que é acordado, ela tem que ser punida. Punida não é punição física, nem humilhação, nem ser torturada e nem apanhar. Punida significa receber um castigo, privação de algo, ficar no quarto ou tirar a televisão, o joguinho, não ganhar aquele presente em tal data. Isso é uma consequência, uma punição pelo que ela fez de errado. Mas se você conversa com a criança, explica para ela e você é firme naquilo, não tem que ser não, e sim tem que ser sim. Mas é possível educar através do diálogo. Apesar da dificuldade disso, é possível com certeza. Quando colocar limite, de que forma colocar, como castigar, são dúvidas que todos os pais têm. Afinal, criança não vem com um manual, não é? Agora, essa função de educar é uma função que compete aos pais. Cabe aos pais, não à escola, ou ao psicólogo, educar uma criança. Sim aos pais. E educar é uma coisa muito difícil. Você tem que tomar cuidado para ser coerente, para cumprir aquilo que você falou. Quando você disser sim, tem que ser sim. Quando você disser não, tem que ser não. Então é importante ter clareza com a criança. E uma outra coisa, quando você ameaça uma criança, quando você fala que ela vai ser punida se ela não cumprir com alguma coisa, você também tem que tomar cuidado para cumprir com aquele castigo que você disse que iria fazer. Por exemplo, se uma criança não está indo bem na escola, se ela não estuda e os pais dizem assim para ela, se você for mal, se você tirar notas vermelhas, você vai ter que ficar sem jogar videogame. Então é importante que os pais cumpram com aquilo. Outra coisa, você tem que dar um castigo proporcional àquilo que a criança fez. Então a criança está indo mal na escola e você ameaça que vai tirar o videogame por 1 ano, primeiro que você não vai conseguir cumprir. E depois que isso é desproporcional à situação. Então pense num castigo, um castigo que você mesmo vai conseguir fazer com que aquilo aconteça, fazer com que ele seja cumprido e depois faça realmente aquilo acontecer, para a criança entender que existe uma regra, se ela não cumpriu aquela regra, ela vai ser punida. E outra coisa, punir as crianças não significa humilhar, não significa bater, nem usar de violência. Punir significa educar, dizer que o mundo é feito de regras e que nós temos que obedecê-las e que os nossos atos têm que ter consequências. Então, como eu disse e repito, essa função é uma função difícil, mas uma função que compete aos pais. E as crianças têm que ter regras sim.
Hoje em dia, os pais estão se sentindo muito culpados por trabalhar fora e não fazem a sua função de educar, mas cabe aos pais fazer essa função. Bem, a influência dos avós é sempre muito saudável. É importante que as crianças convivam com os avós, que eles participem sim da vida dos seus netos. Sempre tem algo para passar da tradição da família, do legado, né, dos valores. E é muito melhor para uma criança ter num avô uma referência do que num personagem na televisão, num artista de novela. A questão é que os avós, às vezes, atrapalham na educação quando eles desautorizam os pais. Então é importante que os avós não passem por cima da hierarquia dos pais. Esta é a vez dos seus filhos educarem os filhos deles, e não a sua vez. Então é importante respeitar a hierarquia, mas com certeza a participação dos avós é sempre maravilhosa e importantíssima na formação dos filhos. Sobre esse assunto, a questão dos irmãos, rivalidades, ciúmes, eu penso assim: é importante desde cedo criar um ambiente de amizade, de cooperação entre as crianças. As crianças têm que aprender a dividir as coisas, a serem generosas com os irmãos, a se colocarem no lugar do outro, a ter compaixão desde pequenininhas. Hoje em dia a gente dá muito presente, muito brinquedo e cada um tem a sua, né, o seu brinquedo, as suas coisas e não se aprende a dividir. A criança tem que desde cedo aprender a partilhar, a dividir, para não ser uma pessoa egoísta. Então cabe aos pais ensinar os filhos a dividir as coisas um com os outros, né? A não competirem entre si. Irmãos não podem ser rivais, irmãos têm que ser parceiros. E para isso, os pais não devem, principalmente, comparar as crianças. Quando você compara um filho com o outro, você provoca ciúmes, rivalidade, às vezes até inveja. A maneira de disciplinar deve ser outra, jamais comparando. Ah, você está fazendo assim, seu irmão é melhor, seu irmão faz diferente, seu irmão é bom nisso, ele estuda. Dessa forma, o seu filho vai ficar com raiva do próprio irmão. Então, não promova esse ambiente de competição, de rivalidade entre os irmãos. Ao contrário, ensine-os a serem amigos, parceiros, a dividirem as coisas. Eles serão pessoas melhores e terão, sim, laços de família mais profundos. Crianças que brigam muito, crianças que têm ciúmes entre si, na verdade os pais não estão sabendo como fazer para educá-los bem. Então cabe aos pais ensinarem esses conceitos aos seus filhos desde cedo, para que eles cresçam e se tornem amigos. Bem, eu escuto muito isso na clínica e também no meu meio de amigos, essa dúvida: será que uma criança adotada por um casal homossexual necessariamente vai se tornar homossexual? Bem, primeira coisa, isso é um tabu. O que a gente vê é que a maior parte dos homossexuais, eles vêm de lares onde os casais são heterossexuais. Quase todos os indivíduos homossexuais tiveram pais que eram heterossexuais, que não eram gays, e mesmo assim são gays. Então a situação é muito mais complexa e mais profunda. Ou seja, um casal homossexual não necessariamente vai ter um filho que vai se tornar homossexual. A dúvida que eu tenho visto está sendo colocada bastante na mídia, isso tem sido falado muito, é: será que um casal homoparental ou homoafetivo, como se diz, de duas pessoas do mesmo sexo, duas mulheres ou dois homens, será que podem criar uma criança, adotar uma criança e essa criança se desenvolver de maneira saudável? Sim, essa criança pode se desenvolver de maneira saudável na sua plenitude, porque a criança precisa do quê? Do ambiente familiar equilibrado, de um casal que se respeite e se dê bem, de uma família que tenha rotina, disciplina, que essa criança seja cuidada, que ela tenha limites também. Então a criança precisa ter um ambiente amoroso, equilibrado e saudável. Isso independe se os pais são homoafetivos ou não. Uma criança num lar onde o pai e a mãe brigam, há violência, uso de droga, né, um ambiente pesado, independente desses pais serem heterossexuais, essa criança pode ter vários distúrbios e problemas psicológicos. Então, o fato de um casal ser homossexual
duas mulheres ou 2 homens, isso não vai causar problemas numa criança. Isso é um preconceito nosso. São vários os sinais que uma criança pode apresentar. Alguns destes sinais seriam o seguinte: primeiro, a criança fica muito sexualizada, muito ligada ao tema da sexualidade, às vezes erotizada. Nas brincadeiras, ela faz brincadeiras de cenas sexuais, né, entre os bonecos, entre os brinquedos. Você percebe que ela quer brincar com uma outra criança de situações de namoro, ou situações de intimidade, ou de pegar no corpo da outra criança. Muitas vezes a criança fica com medo de dormir sozinha, ela tem medo de ir ao banheiro. Então aparecem medos, insônias, comportamentos sexualizados, o desempenho escolar começa a ficar baixo, muitas vezes a criança fica agressiva. Então há uma alteração no comportamento da criança. Então você percebendo que a criança está tendo um comportamento estranho e que ela está muito erotizada, a sexualidade dela está exacerbada para a idade dela, então isso pode ser um indício de abuso sexual. Bem, esse é um assunto controverso, porque na atualidade o jovem tem tido relações sexuais cada vez mais cedo, né? Então as pessoas dizem, mas com 13, com 14 já está uma moça ou já é um homem. Bem, primeiro existe uma diferença entre um jovem ter relações sexuais com alguém da mesma idade, por mais que seja precoce ou até inapropriado. Se um menino e uma menina de 14 anos têm sexo consensual entre eles, por mais que seja muito cedo, na minha opinião, isso não caracteriza nenhum problema, nem jurídico e nem psiquiátrico. Mas, quando você pega uma criança, um adolescente de 12, 13, 14 anos, tendo relação com um adulto de 30, 35, isso é sim pedofilia. Você pega uma criança, um jovem, né, um adolescente, que ainda o seu psiquismo não está formado, e tem um adulto que seduz, que já tem a sua sexualidade formada, que tem formas, estratégias de manipulação e sedução. Então, isso é considerado pedofilia. Por isso que não se deve baixar a idade e falar, não, com 16, com 14, com 15 não é considerado mais pedofilia. Tem que ser considerado pedofilia quando um adolescente nessa fase tem relações sexuais com adultos que poderiam ser seus pais, seus avós até. Isso é pedofilia, sim. Eu sei que está havendo um movimento aí de mudar essa lei, mas isso é um absurdo. Se um adulto formado tem sexo com uma criança, com um adolescente, isso tem que ser crime. Os adultos que estão me ouvindo já foram adolescentes, como eu também já fui, mas a gente esquece. E a gente esquece como a gente era prepotente e onipotente e com o senso de que nada ia acontecer com a gente, que nós éramos invencíveis. Acontecia com outro, com a gente não. Pega o carro, está em alta velocidade, mas eu não vou bater. Bebo, mas eu não vou passar mal, não vou acabar no hospital. Faço sexo sem camisinha, sem contraceptivo, mas eu não vou engravidar. Então existe um traço de personalidade da adolescência, dessa fase do ciclo vital, que é essa onipotência que nós temos nessa época. Tanto de coragem, de desbravamento, de curiosidade. Tem isso também. O adolescente com 14, 15, 16 anos, ele quer ser médico, advogado, dentista, engenheiro, ou seja, tudo posso. Então o adolescente, por vezes, engravida por onipotência, por achar que com ele não vai acontecer. Então cabe ao adulto explicar e desmistificar isso com o adolescente. Você pode bater o carro e morrer sim, você pode fazer sexo, se você fizer sem preservativo, você vai engravidar, provavelmente, né? Porque está na época do maior hormônio. Então é desmistificar isso para o adolescente, para baixar a onipotência dessa fase. Bem, é preocupante sim uma criança que maltrata os animais, porque isso é um traço de sadismo, que é ter prazer em ver um outro ser inocente e indefeso em sofrimento. Bem, não é todo mundo que judia de bicho que vai se tornar um psicopata, mas certamente
Todo psicopata na sua infância maltratava animais. Começa-se assim, vendo um outro ser inocente, indefeso, em sofrimento e sentindo prazer com aquilo. Óbvio, se você vive numa família em que os adultos estimulam a isso, então são os valores dessa família, judiar de seres indefesos. Aí tem a ver com o caráter da família, com os valores morais e princípios e qual é esse respeito que se tem pelos outros seres vivos. Uma criança que maltrata animais, isso é uma coisa grave sim e tem que ser algo levado a sério. Eu acredito que nós temos que lidar com mais naturalidade em relação à morte. Antigamente, realmente, a morte era vista como algo natural, como parte da vida. As pessoas eram veladas em casa, se acompanhavam esse morto, né? As doenças também, as pessoas ficavam doentes em casa. Hoje em dia, com essa cultura da UTI, a pessoa fica doente, ela é isolada da família, ela morre longe dos entes queridos. E aí a gente acha que a gente não deve contar para a criança, que a criança ela tem que ser poupada disso. Eu discordo plenamente. Eu acredito que nós temos que informar a criança sempre da verdade. A criança deve saber que uma pessoa está doente, que essa pessoa vai morrer, que você não vai ver mais essa pessoa, que não tem como você falar com ela. Ela tem que ser informada disso. E se vier a óbito, falecer, eu acredito também que nós temos que levar as crianças sim no velório, as crianças têm que participar e depois ir ao enterro. É importante para que elas possam elaborar o luto e a perda. Se você priva a criança disso, ela não compreende esse processo. Um exemplo que eu vejo hoje em dia é quando um cachorrinho morre. Muitos pais, por amarem tantos filhos, privam o filho de lidar com esse processo natural da vida. Então, não, o cachorrinho desapareceu ou o cachorrinho foi para um outro lugar e compra um outro cachorro. Até com bichinho de estimação, nós já devemos estar mostrando para a criança, desde pequenininho, que a morte faz parte da vida. O cachorrinho morreu, você vai sempre lembrar, vai ter uma foto, esperar o tempo para elaborar aquela perda, depois comprar um outro animal de estimação ou adotar de preferência. Então, eu creio que nós devemos lidar com naturalidade e mostrar para as crianças desde o começo que a morte faz parte da vida e assim as crianças não ficarão traumatizadas quando o evento desses acontecer na sua família, porque é óbvio que vai acontecer na família de todo mundo. Não, a criança não precisa de uma religião. A criança precisa de princípios morais consistentes, coerentes e verdadeiros posto em prática. Uma religião, ela pode ser boa para a formação de uma criança, mas o fundamental é que os adultos tenham realmente princípios em casa. Não adianta nada ir na igreja, ficar rezando e envenenar o gato da vizinha. Não adianta nada ficar lá cantando o hino e trair sua esposa. Então, a questão é a coerência moral, é você ser uma pessoa boa, do bem, justa, ética, honesta. Isso sim, seu filho, qualquer criança, precisa de modelos de referência de pessoas íntegras. E isso é que está difícil hoje em dia. A religião, ela é importante, mas o mais importante é o que está em falta hoje em dia. As pessoas terem bom caráter, ser pessoas do bem e ensinarem princípios verdadeiros para o seu filho. É isso que a criança precisa, de modelos do bem, de pessoas boas. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você.
Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Para você que deseja uma vida saudável através de uma alimentação vegana e sem sofrimento animal, conheça o restaurante natural Faz Bem. Aqui você encontra uma grande variedade de pratos deliciosamente elaborados para você. Agora em novo endereço, Avenida Colombo 5584, ao lado da UEM. Faz Bem, fazer o bem. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios, é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Há 18 anos no mercado, a Marmoraria Colombo oferece a seus clientes a mais completa linha de mármores e granitos, silestone e porcelanato. É referência em revestimentos decorativos e acabamentos de alto padrão. Faça-nos uma visita. Avenida Colombo, 7455. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Nesse terceiro bloco, teremos a participação da psicóloga clínica Michele Maimone no bloco Saúde Mental. Ela estará abordando temas aos relacionamentos interpessoais. Acho que nós temos que repensar o que está posto na atualidade, onde o casamento está sendo visto como algo descartável. As pessoas já casam achando que o divórcio é uma saída. Antigamente, as pessoas casavam acreditando num casamento para sempre. Eu ainda acredito que um casamento pode sim ser para sempre. É óbvio que depende de muito investimento, de cuidado e que não é uma coisa assim tão simples. Mas nós temos que parar para analisar que os vínculos afetivos não devem ser descartáveis. Um casamento deve ser uma proposta de vida. Hoje em dia até as crianças já brincam com essa questão do divórcio. Eu vejo nos aniversários de criança. Cantam a musiquinha com quem será que o fulano vai casar e no final, depois se separar, tiveram 2 filhinhos, depois se separaram. Então já está no imaginário infantil que o divórcio faz parte do casamento. Creio que nós temos que dar uma atenção a isso, está ensinando às nossas crianças uma outra forma de ver um relacionamento afetivo, que o casamento deve sim ser algo para sempre. Pelo menos nós devemos buscar isso. Eu, pessoalmente, não acredito que ciúmes seja amor, e muito menos que quem mata, mata porque ama. Eu acho que ciúmes tem muito mais a ver com insegurança, com autoestima baixa, com um sentimento de posse de que um outro é objeto meu e me pertence, do que realmente com amor. Amor é um outro sentimento, amor é uma coisa muito sublime, muito maior.
Então, o que a gente tem visto aí hoje é que as pessoas não respeitam umas às outras e se acredita que o outro é um objeto, que é uma posse sua, e não se admite que o outro rompa uma relação. Essa agressividade toda, isso é uma patologia. Os crimes que nós temos vistos, supostamente de amor, são questões patológicas. São motivados por ciúme? Sim, mas um ciúme que não significa amor. Amor é um sentimento de uma outra ordem. Amor liberta, amor é respeito, amor é carinho, amor é você querer bem ao outro, mesmo que o outro não esteja com você. Uma pessoa muito ciumenta, que o tempo todo quer controlar o seu parceiro, fica vigiando, é inseguro, duvida de tudo, essa pessoa deveria procurar terapia. Esse indivíduo provavelmente tem uma autoestima muito baixa, né? Ou seja, ele acredita sempre que vai ter alguém melhor que ele, que vai roubar a pessoa amada. Então, a pessoa ciumenta, ela precisa trabalhar a autoestima, entender o porquê dessa insegurança e desse sentimento de posse. É lógico que aquela pitadinha de ciúmes, realmente, quando você gosta de alguém, você não quer perder, quer preservar a relação, mas é uma pitadinha, é 10%. A maior parte do que a gente vê aí não tem nada a ver com uma relação amorosa e com um vínculo saudável. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Há 18 anos no mercado, a Marmoraria Colombo oferece a seus clientes a mais completa linha de mármores e granitos, silestone e porcelanato. É referência em revestimentos decorativos e acabamentos de alto padrão. Faça-nos uma visita. Avenida Colombo, 7455. Agape Work Uniformes vem propor a igualdade na imagem de seus colaboradores, respeitando as diferenças, com desenvolvimento de projetos personalizados e com peças sob medida de acordo com a necessidade de cada colaborador e de cada empresa. Venha nos fazer uma visita ou agende a visita de um representante. Fone 44 3245 3062. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44 3255 6238 e 9858 7365. Oficina da autoclave. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental.
oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. Agradecemos a participação especial da psicóloga clínica Michele Maimone, que esteve respondendo perguntas no bloco Saúde Mental. Se você quiser participar com perguntas, por favor, acesse ao nosso Facebook. Lá também você irá encontrar os nossos vídeos já gravados. Agradecemos todos aqueles que nos prestigiaram com a sua atenção. Programa Saúde hoje, 15 anos com você. Chegou a Maringá o primeiro empreendimento vertical na Avenida Boulevard Colombo, o Infinity Club Residence. Apartamentos tipo 3 quartos com uma suíte ou duplex com 3 ou 4 suítes, vagas de garagem paralelas, ampla área de lazer com inúmeras opções de entretenimento e diversão, entregues totalmente equipadas. Infinity Club Residence, um verdadeiro clube ao seu dispor. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Depois do seu oculista, procure quem tem experiência e qualidade. Ótica comercial, o melhor preço de verdade. E o bom atendimento é sem igual. Óculos, joias e relógios é com a Ótica Comercial. Em 6 endereços em Maringá, uma em Sarandi e uma em Marialva. É com a Ótica Comercial.